Com o trailer de She-Hulk lançado, uma das coisas que mais chamaram a atenção das pessoas foram os efeitos visuais em torno da personagem interpretada pela Tatiana Maslany, quando ela fica verde, fica grande e tal, que não pareceu exatamente muito bem polido, e nada impede que até o lançamento da série lá em agosto ainda role um refinamento em torno desses efeitos visuais. Mas esse é só mais um caso dentro de um dos setores da indústria hollywoodiana, do entretenimento, que é muito explorado, mal remunerado, e para fazer valer meu ponto, para vocês entenderem melhor, eu vou voltar um pouco para comentar sobre o CGI dentro dessa indústria. CGI, Computer Generate Imagery, ou, traduzindo, imagem gerada por computador. O filme que meio que criou o CGI é de 1973 e se chama Westworld. Sim, tem a série, mas antes de existir a série, existia esse filme. A visão pixelada do pistoleiro foi o primeiro CGI que usou como inspiração a NASA, que teve a primeira imagem de Marte sendo gerada numericamente. E a produção de Westworld meio que pegou essa ideia e adaptou para dentro do formato do filme e como eles conseguiriam fazer isso. Pulando 3 anos, em 1976, temos com Future World, que é a sequência de Westworld, o primeiro rosto feito em CGI, mas que dentro do filme era uma tela sendo filmada. Foi somente com o Enigma da Pirâmide, em 1985, que tivemos o primeiro personagem completamente feito em CGI fotorrealista. O John Lasseter, que hoje em dia é mais reconhecido por conta da Pixar, ele que liderou esse projeto, essa parte de fazer esse primeiro personagem totalmente em CGI, junto com a ELM. E na época tiveram que criar vários métodos de rigging, de iluminação, tudo para deixar aquele objeto, aquele ser no caso, o mais próximo possível da realidade. Que hoje em dia muitos programas fazem isso de uma maneira talvez até mais intuitiva, sendo que naquela época não existia nada disso praticamente. Há um vídeo muito legal do Corredor Crew, que eu vou deixar aqui no card para você assistir, que eles entram mais fundo dentro desse processo e depois eles tentam meio que recriar esse efeito, só que atualmente. Mas foram necessários 9 meses para fazer aproximadamente uns 30 segundos dentro do filme. Vamos então para Jurassic Park em 1993, que eu diria que foi o filme que ajudou a popularizar o CGI, mesmo que antes houvessem filmes como The Abyss e o próprio Terminator 2. Mas curiosamente, a princípio, Jurassic Park não usaria CGI, e sim uma técnica de stop motion avançada para a época que era o Go Motion. Mas depois que o Spielberg acabou vendo o CGI sendo trabalhado numa das sequências iniciais que a gente acaba vendo dentro do filme, que eles vendo os dinossauros pela primeira vez, ele acabou sendo convencido de usar o CGI para dentro do seu filme. E para vocês terem uma noção, dentro de Jurassic Park, o primeiro filme, tem 63 shots de VFX, de CGI, de computação gráfica, né? E o processo de pós-produção desse filme levou em torno de 3 anos para ser feito, que também era uma época que a computação gráfica estava engatinhando e tal, ao contrário de hoje em dia. Mas para vocês terem noção, né? Do 1995, 9 meses para 30 segundos, enquanto que em Jurassic Park foi necessário ali 3 anos, isso levando em conta que uma outra curiosidade é que só começaram a fazer de fato os VFX desse filme depois que a edição foi finalizada. E desse ponto em diante, dentro da indústria, cada vez mais filmes usavam de effects, de CGI. Se a gente pular para 1997 com Tropas Estelares, houve em torno de 500 shots em VFX. Guardiões da Galáxia Volume 1 tem 2.750 shots em VFX, enquanto que Guerra Infinita tem 2.900, que é quase 96% do filme. E eu cito esses dois em particular porque ambos os filmes, tanto Guardiões 1 com o Rocket, quanto o Guerra Infinita, que também tem o Rocket, mas pensando no Thanos, são personagens em CGI, tal qual a Jennifer Walters dentro de She-Hulk. Ou seja, isso mostra que cada vez mais a indústria foi se tornando dependente de VFX, de CGI, de efeitos visuais de uma forma geral, por conta que os filmes exigem isso, tanto esses que são muito reconhecíveis, que você consegue reparar que tem efeitos visuais
seja filmes no espaço, que tem esses personagens tipo o Hulk, o Thanos e tal, quanto a diversos outros filmes que os efeitos são imperceptíveis ao olhar, que é o caso, por exemplo, de Coringa, que tem uma entrevista do diretor do Todd Phillips para Vanity Fair, que ele mostra que foram acrescentados prédios num dos shots ali que você não repara. Adoráveis Mulheres também tem isso. O próprio Parasita do Bong Joon-ho também tem efeitos visuais sendo inseridos ali que você não percebe. Porém, lembra da questão do tempo que eu citei das outras obras? Se a gente pega Vingadores Ultimato, um exemplo recente, o filme teve 1000 shots de VFX sendo entregues uma semana antes do lançamento. E outros casos mesmo, como o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é um filme que foi passando por updates conforme depois dele ter sido saído, tipo, vamos melhorar isso aqui. Então, certas empresas ainda estavam trabalhando em efeitos depois do filme ter sido lançado. Ou o caso mesmo de Cats, que foi um filme que foi lançado no cinema, com efeitos inacabados, ou em certos casos até mesmo inexistentes, como foi o caso da Julie Dent, que a mão dela não foi feito o efeito para se tornar uma mão de gato, aí tava ainda a aliança dela no dedo e tal, que isso acabou passando. Isso mostra como esse setor ele é importante para a indústria, mas não há profissionais o suficiente para a demanda gigantesca que cada vez aumenta mais, mas o prazo continua muito apertado. Se eu não me engano, o Black Adam, o Adão Negro, o filme do The Rock, lá que ele vai fazer o anti-herói, teve que ser alguns meses adiado porque não daria tempo de entregar os VFX para esse filme. O que traz aquele triângulo onde um lado tem qualidade, do outro tem custo e do outro tem tempo, que você só pode escolher 2 desses 3. E isso tudo eu tô falando muito no âmbito do cinema, porque quando a gente vai pro âmbito das séries, costuma ser diferente justamente por uma série de fatores. Tem a questão do tempo, que as séries não têm tanto tempo quanto filmes para trabalharem e polirem seus efeitos visuais, quanto também questão orçamentária mesmo. Não é comum séries terem um orçamento tão grande quanto de filmes para questão de efeitos visuais mesmo. E para o efeito ficar cada vez melhor, ele tem que ter tempo para ser trabalhado e tem que ter orçamento. Se você acaba tendo que enxutar tudo isso, o resultado não vai ser do mesmo nível que uma produção cinematográfica. Até porque a equipe que vai trabalhar nesses efeitos também pode ser menor. Isso eu tô falando de uma maneira geral, porque tem séries como o Game of Thrones e o próprio Westworld, que eu acho que é um exemplo interessante, que tem tempo para produzir os efeitos visuais. Se você pega o lançamento das temporadas, sempre há um gap de 2 anos entre uma temporada e outra, que não costuma ser o comum dentro de séries de uma forma geral. Normalmente é uma temporada entre um ano e outro. Tem séries como as da CW, Flash mesmo, que são 20 e poucos episódios todo ano. Então não há tempo hábil para entregar efeitos do nível de um cinema, de um filme com um orçamento multimilionário. O que nos traz a Marvel, que eu acho que é um caso curioso, porque eles têm o dinheiro para entregar para fazer essas questões. Só que eu acho que o que eles não têm exatamente é tempo, porque o MCU ele é tão engenhado de uma forma que uma coisa precisa sair depois da outra, depois da outra, depois da outra, que o deadline acaba sendo muito apertado para essas produções, principalmente no âmbito das séries, eu sinto. E a She-Hulk, ela vai sofrer um pouco nesse processo. Daqui até o lançamento, tem 2, 3 meses no máximo ali, que sim, vai dar para melhorar a coisa, talvez já esteja nesse processo de melhorar os efeitos da personagem transformada e tal. Só que no trailer você sente essa diferença entre alguns shots estão melhores do que outros, outros estão, parece que bem ali ainda no processo de refinamento para o lançamento. Só que eu sinto que é um buraco muito mais fundo dentro desse setor da indústria, que são profissionais que estão cansados já, porque é uma demanda gigantesca, não há profissionais suficientes dentro dessa área, e aí o deadline é cada vez mais apertado para diversas produções, e eles têm que entregar e talvez no processo fazer crunch, varar horas para entregar algo que seja minimamente aceitável diante dos olhos de quem tá vendo. Oh, should we split some fries? Let's get those to go. E agora me veio na cabeça, enquanto eu estava gravando o vídeo, a própria questão do Sonic do primeiro filme, que quando saiu o primeiro trailer, a reação da internet foi cair em cima do filme por conta do visual do personagem, e a empresa que fez os efeitos, eu acho que num espaço de 9 meses, alguma coisa assim, adiaram um pouco o filme, mas em espaço muito curto de tempo, eles remodelaram todo o personagem, aí o filme saiu, e se eu não me engano, a empresa que fez esses efeitos
ela fechou as portas recentemente. Assim como a empresa que fez o Life of Pi, A Vida de Pi, que chegou a ganhar o Oscar de melhores efeitos visuais, também fechou recentemente. Então isso mostra como a indústria como um todo precisa olhar para esse setor que é tão fundamental hoje em dia com talvez um pouco mais de cuidado. Se você entende de inglês, eu vou deixar aqui na descrição um texto da Inverse que fala sobre toda essa questão do VFX da indústria atualmente lá em Hollywood, que eles trazem depoimentos de pessoas que trabalham na área e tal, que eu acho bem interessante, eu vou deixar aqui na descrição também. E tem um vídeo do Gaveta que ele fala especificamente sobre VFX em séries, que também é um vídeo bem bacana, eu vou deixar aqui no card caso você queira ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu comi alguma bola, falei alguma coisa de errado, deixa aí nos comentários, vamos usar o espaço para conversar. Assine o canal para fazer parte da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!